Oh, bom dia, bom dia! Bom dia, meu povo! Vamos lá! Hoje eu quero conversar com vocês sobre especificamente o que é que vocês podem fazer para aumentar o seu passe, né? Especificamente o que é que você pode fazer para de alguma forma ser melhor remunerado, né? Para talvez conseguir de alguma forma romper um platô, né? E conseguir se reposicionar, se colocar de uma forma diferente no mercado, né? Enfim, a gente está num movimento magnífico. A gente falou das últimas 2 lives sobre dinheiro, né? E essa live eu quero amarrar. E aí eu botei um tema super bacana, né? Para você aumentar o valor do seu passe, certo? Então, vamos chegando. Quem vai chegando vai curtindo, coração. Se você sente que isso aqui que a gente vai fazer pode ajudar pessoas, eu quero pedir para que você faça um movimento muito bonito de compartilhar isso aqui, tá bom? Compartilhar isso aqui. Compartilha isso com mais pessoas, para que nós possamos atingir mais pessoas. Para que a gente possa, de alguma forma, então, ajudar mais pessoas, tá bom? Deixa eu botar aqui o tema. Vamos lá. Oh. Não, ok. Para você aumentar o valor do seu... Esse tema vai ser super bacana. Passe. Para você aumentar o valor do seu passe. Pronto, muito bem. Para você aumentar o valor do seu passe. Vamos lá. Bom dia, Wilson. Bom dia, Suzana. Bom dia, Ligi. Bom dia, Gabi. Bom dia, Daniele. Bom dia, Cláudia. Ei, Raimundo. Viviane. Dani, bom dia, meu povo. Carla, Tarsila. Bom dia. Bom dia, Edília. Aproveitar para lembrar a todos vocês que a gente já está disponível lá na minha biografia. Lá na minha biografia está disponível um link para você se cadastrar e você ter acesso à Casa da Sonhar. Então, lá nesse link você vai ter acesso a todas as lives, até o presente do desafio de 21 dias, certo? Eu recomendo que você assista uma em especial, que é sobre merecimento, tá? Assista aquela live, depois você vai para as outras, tá? E se você está chegando agora, se você não estava com a gente desde esse início desse movimento, se você já assistiu, reassista, ali tem muita coisa bacana para a gente poder levar para a vida, tá? Todas possuem, né? O movimento é incrível, mas essa em especial eu tenho recomendado muito, tá? Porque você merece ter uma vida diferente. Você merece ter a vida que você escolheu para você. Tá certo? Muito obrigado. Bom dia, meu povo! Bom dia! Se o dia tá lindo e o dia tá um dia de sol maravilhoso, eu acredito que tá um dia lindo, magnífico, né? Se o dia tá lindo, então escreva aí pra mim bom dia aí no chat, tá bom? Pra eu saber que o dia tá bom pra você, que o dia tá incrível pra você, tá bom? Pra que a gente possa começar esse dia, ok? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ajeitar aqui as coisas para eu poder colocar os pés no chão. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ok, estamos bem. Estamos bem, tá? Todo mundo tá me ouvindo direito?
Todo mundo tá me ouvindo direito? Se está me ouvindo direito, diga sim também, para eu saber que vocês estão me ouvindo direito. Bom dia, Kátia. Bom dia, Viviane. Muito bem. Kátia está querendo falar comigo. Você enviou uma solicitação para participar do meu vídeo ao vivo. Hi, Wilson. Muito bem. Vamos lá? Olha só. Eu quero, de alguma forma, a gente está chegando... Hoje é que dia? Hoje é que dia? Hoje eu acredito que é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, né? Sextou. Então, eu quero dizer para você que a gente está vivendo um movimento lindo nessa semana. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que sábado e domingo a gente tem live, certo? Sábado e domingo nós vamos ter live, então estejam aqui. Algumas pessoas me abandonaram no sábado e no domingo, eu fiquei triste, certo? Então, hoje é sexta-feira, né? Então sextou, né? E eu quero meio que amarrar algumas coisas que a gente construiu ao longo dessa semana. E eu acho que vai ser super bacana, né? E, enfim, eu vou começar. Vamos lá. Para você aumentar o valor do seu passe, certo? O que é que eu tô querendo dizer aqui com vocês com o valor, tá? Essa é a primeira coisa. Na vida, as trocas, elas são muito comuns, né? E, embora a gente acredite que dinheiro é um absoluto, na realidade, dinheiro é uma das coisas mais relativas que existem no mundo. Uma das coisas mais relativas que existem no mundo, né? Então, se você está no meio de um centro urbano e passa alguém vendendo uma garrafa de água mineral de 500 ml a R$40, você vai achar isso extremamente absurdo e você nunca vai dar R$40. Mas se você estiver no meio do nada, no deserto, se você estiver no deserto de Saara e passar alguém vendendo uma garrafa de 500 ml de água por R$40, você não vai titubear, você vai pegar porque aquilo é uma grande oportunidade, certo? Então, as pessoas, no momento que elas fazem um movimento para nos entregar algo, que normalmente pecúnia, financeiro, né? Dinheiro, elas estão sempre avaliando se essa troca de alguma forma se traduz em algum benefício para elas. Em outras palavras, se aquilo que ela ganha, se aquilo que ela vai ganhar é muito maior do que aquilo que ela vai entregar. Se você for parar para avaliar a tua subjetividade, você vai perceber que normalmente você acha que você fez um bom negócio, você comprou alguma coisa por um bom negócio, quando você sente que você ganhou muito mais do que aquilo que você entregou, certo? Então essa é a dinâmica, tá bom? Essa é a dinâmica. Porque o dinheiro não é um absoluto, né? Você entrega mais dinheiro na medida em que você vê mais valor. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? É por isso que o tema da palestra é para você aumentar o valor do seu passe, tá bom? Para você aumentar o valor do seu passe. Significa que quanto mais você for aquela garrafa de água mineral de 500 ml no deserto, maior vai ser o valor do seu passe. Faz sentido isso? Se faz sentido isso, coloca isso aí no chat que eu quero desenvolver isso aqui com vocês, tá bom? Eu quero desenvolver isso com vocês. Eu quero mergulhar como é que funciona isso no campo da terapia. E por óbvio, você vai perceber um sem número de consequências disso na sua vida. Na sua vida, tá bom? Na sua vida. Como eu já disse, eu já, com os mesmos conhecimentos que eu tenho, eu já tive experiências de trabalhar por R$70 a sessão. E eu já tive experiências de trabalhar por R$15.000, né? Então já foi de 70, já foi de 1.000, já foi de 2.000, já foi de R$15.000. E era o mesmo ser humano que estava fazendo aquele movimento. Era o mesmo ser humano que estava fazendo aquele movimento. Entende? Então, isso significa então que talvez não tenha sido as minhas qualidades técnicas que de alguma forma definiram isso. Talvez tenha sido um movimento de fazer com que as pessoas percebessem valor naquilo. Para que elas então se motivassem a se movimentar para fazer aquilo que era importante para a vida delas, tá bom? E aí eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, tá bom? Sobre 3 movimentos que são importantes para que você possa aumentar o teu passe. 3 movimentos que são importantes para que você possa aumentar o teu passe, ok?
Então, eu quero falar sobre isso com vocês e eu quero ir fundo. Então, se você está pronto, eu quero que você veio com EPI, sabe, equipamento de segurança, sabe? Se você veio com cinto de segurança, pega o cinto de segurança, coloca, porque eu vou começar, tá bom? Coloca o cinto de segurança, porque eu vou começar, certo? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, né, para que a gente possa estruturar bem essas ideias, é que se você ganha pouco, é porque as pessoas percebem pouco valor em você, tá bom? Eu sei que isso que eu estou falando é duro, mas na realidade é isso. Se você ganha pouco, é porque as pessoas percebem pouco valor em você. Pouco valor em você. Se você ganha muito, é porque as pessoas percebem um grande valor em você. Isso significa que, de alguma forma, se essas pessoas estão pagando pouco, essas pessoas estão lhe dando um feedback importante. Entende? Se você só acha cliente que quer lhe pagar menos do que você acredita que você merece, esse cliente está lhe dando um feedback importante. Isso é a vida lhe entregando um feedback importante. E eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês, que por mais que doa, é a realidade. Se você aceita fazer um processo de terapia por R$70, você está comunicando para o universo que de alguma forma esses R$70 comunicam o teu valor. Tá bom? Comunicam o teu valor. E esses R$70, de alguma forma, vão comunicar para todas as pessoas que você tem um valor. Certo? A minha formação em programação neurolinguística completa, antes desse movimento de crise todo, né? Era uma formação presencial, uma formação de 7 dias, de 8 dias, desculpe, e essa formação entregava o certificado internacional assinado por John Grinder, né? Então ela entrega o certificado internacional assinado pelo John Grinder, porque ele chancelou, a gente é trainer de Grinder, né? Então ele assina o certificado. Então o certificado vem lá da Europa, vem lá dos Estados Unidos, e ele assina esse certificado. E aí o que acontece? A minha formação em programação neurolinguística tinha o maior ticket do mercado, certo? Tinha o maior ticket do mercado. E ninguém entendia por que o negão tinha o maior ticket do mercado, entendeu? Algumas figuras, inclusive, que concorriam, diziam que era um absurdo, né? Mas o meu ticket valorizava o meu passe. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O meu ticket valorizava o meu passe. Porque quando eu falava que a minha formação era R$7.500, certo? As pessoas começavam a se perguntar, que merda é essa? Entendeu? Por que esse negão tá dizendo que a formação dele é R$7.500? Quando tem uma outra pessoa ali, com stand, sabe? E que a formação é 5.000 e pouco. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, a pessoa vai se perguntar. Você entende o que eu estou querendo dizer? E há pessoas no mundo, existem dois tipos de pessoas no mundo. Dois tipos de pessoas no mundo. Existem pessoas no mundo que vão escolher, quando a gente faz quem estudou aqui direito sabe que em direito administrativo, quando a gente faz uma licitação, o Estado faz uma licitação, o Estado inclusive escolhe o tipo da licitação, o critério, né? Então tem algumas licitações que são por menor preço. Então quando o Estado vai buscar alguém para oferecer de forma terceirizada aquele serviço, ele está escolhendo o menor preço, o menor preço. Então o que vai contar é o preço. Mas tem algumas licitações, quando existe uma questão técnica envolvida por trás, quando ele precisa garantir uma qualidade por trás, que não é só menor preço. É técnica. A técnica também importa nesse movimento, entendeu? Então, quando uma pessoa procura um especialista em desenvolvimento humano, seja um terapeuta, seja um trainer comportamental para aprender algum movimento, vocês acham que a técnica importa? Ou vocês acham que é só o preço que vai importar? Você acha que aquela pessoa ela vai se sentir da mesma forma fazendo um movimento de pagar R$70 para fazer parte de um curso, ou fazendo um movimento de pagar R$5.000 para fazer parte de um curso, ou fazendo um movimento de pagar R$7.500 para fazer parte de um curso? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui muito importante, muito real aqui. Você acha que a pessoa que pagou 5.000 e a pessoa que pagou 7.500, quem é que está mais engajado? Responde para mim quem é que está mais engajado. A pessoa que pagou 5.000 ou a pessoa que pagou 7.500? Responde para mim quem é que está mais engajado. Eu tenho certeza que a pessoa que pagou 7.500
Tá literalmente no ponto. Então essa pessoa ela vai chegar, ela vai ficar vidrada em você, certo? Vendo tudo, olhando tudo, sobretudo se ela souber que tem outros preços no mercado, outros valores no mercado, ela vai chegar olhando tudo, anotando tudo, querendo saber tudo. Tudo, porque se por um acaso ela perder alguma coisa, ela está perdendo muito dinheiro. Isso significa, de alguma forma, que se o seu preço é elevado, você já faz um movimento de desequilibrar a balança entre o dar e receber, porque as pessoas que virão para você serão pessoas altamente engajadas, e isso significa que, de alguma forma, essas pessoas terão melhores resultados. Eu vou dar um exemplo para vocês do que acontecia nas nossas formações por causa desse movimento. Por causa desse movimento, acontecia uma coisa nas nossas formações em programação neurolinguística que eu tenho certeza que não acontecia em nenhuma outra, porque não tem depoimento aí acontecendo no mercado. Em nenhuma outra. Por exemplo, eu fazia a demonstração de um padrão como cura rápida de fobia, que vocês vão aprender no PNL para terapeutas online. Eu vou explicar como é que funciona esse padrão. Embora o nome do padrão seja cura rápida de fobia em português, eu tenho preferido tratamento rápido de fobia, porque vender curandeirismo é crime no Brasil e a palavra cura é dúbia, certo? Então, o tratamento rápido de fobia, eu fazia a demonstração desse tratamento rápido de fobia, explicava o passo a passo para os alunos e botava os alunos para fazer esse passo a passo. E esse movimento dos alunos fazerem o passo a passo, as pessoas começavam a promover transformações uma nas vidas das outras. Então, eu tenho um aluno que curou aluno de alergia de agulha, aluno que tratou aluno e fez o aluno superar alergia a nadar, né? Quando você vai para uma água, a pessoa só ficava até o joelho e não conseguia avançar. A pessoa já aprendeu a nadar, hoje em dia acho que vai fazer, sei lá, alguma competição. Eu tenho situações de pessoas que tinham fobia à cobra, eu tenho situações de pessoas que tinham fobia a avião, que foram tratados pelos próprios alunos dentro da sala de aula. Pelos próprios alunos dentro da sala de aula. Quem é meu aluno aqui pode confirmar, sabe disso. Sabe disso, isso é bastante real. Tem alguns alunos meus aqui que podem botar no chat se quiserem, tá bom? Por quê? Porque existia um desequilíbrio muito profundo entre a balança fobia a dentista. Existia um desequilíbrio muito profundo entre a balança entre o dar e receber. Então as pessoas iam e estavam completamente engajadas. Completamente engajadas. Porque elas sabiam que o valor que elas estavam desembolsando era alto. Era alto. Entende o que eu estou querendo dizer? Quando você coloca o seu valor baixo, você está dando uma contribuição, primeiro, para que as pessoas não tenham resultado, segundo, para que as pessoas não se empenhem, terceiro, para diminuir o seu valor no mercado. Você não pode diminuir o seu valor no mercado. Entende o que eu estou querendo dizer? Acontecia, inclusive, muitas vezes, em virtude do valor ser um pouquinho elevado, inclusive quando a gente dava desconto, o valor ainda ficava elevado. Eu dividia a formação practitioner, por exemplo, em básico e avançado. Quando o valor ficava muito elevado, quando do básico já era mais elevado do que a média, né, das pessoas que dividiam a formação em 2 momentos, na primeira formação, antes de você ter acesso ao tratamento rápido de fobia, com outros padrões, as pessoas tratavam fobias. Eu tive situações, por exemplo, que tinham pessoas com medo de altura, e com padrões, por exemplo, de mudança da estrutura da experiência subjetiva, somente com esses padrões superarem o medo de altura, porque a pessoa estava empenhada. A pessoa em questão, por exemplo, que aconteceu isso, a pessoa veio do interior, 4 horas de viagem. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? 3 horas de viagem para chegar aqui em Salvador para fazer um curso mais caro que a média do mercado. Entende? Fabiola está aqui dizendo, eu fui tratada de uma fobia de cachorro, de rampa e algumas outras crenças. Muito bem, é isso. Fobia de cachorro, inclusive. Então, eu quero deixar claro para você aqui, tá? Nesse primeiro movimento aqui, que eu quero dizer para você, é que as pessoas pagam para você o quanto elas acham que você vale. As pessoas pagam para você o quanto elas acham que você vale. Não tenha dúvida disso. Ele vai pechinchar, ele vai tentar diminuir o preço, e quando ele diminui o preço, ele está diminuindo o seu valor. Quando ele diminuir o preço, ele vai estar diminuindo o seu valor. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, é muito importante você ter consciência disso, porque quando você vai fixar o seu preço, você precisa saber que o seu preço influencia na percepção que as pessoas têm sobre você.
O seu preço influencia na percepção que as pessoas têm sobre você. Eu vou repetir, as pessoas perguntavam, que porra é essa, esse negão cobrando R$7.500 em uma formação? E esse era o grande tchan da coisa. Esse era o grande tchan da coisa. Entende? Porque tinha um bocado de gente aí, algumas pessoas inclusive há mais tempo no mercado, que não cobravam isso. Eu recebi a ligação, o pessoal falando, mas pera aí, pô, tem gente que trabalha com isso há mais tempo que você está cobrando isso. Pois é. Pois é, né? Pois é. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Isso é muito importante. É claro que você vai precisar encontrar um meio termo nisso aí. Não pode ficar muito fora, tá? Mas como é que você faz isso? Com pesquisa de mercado. Você tem que ver quanto é que a melhor pessoa que trabalha no seu campo cobra. Quanto é que a melhor pessoa que trabalha no seu campo cobra. Pronto. Se você cobra abaixo dessa pessoa, você sabe que você está se nivelando por essa pessoa. E você sabe, então, que aquela pessoa que for pesquisar aquilo, ela vai olhar a pessoa que cobra mais e vai olhar você. E automaticamente ela só vai escolher você se ela não tiver dinheiro. Ou seja, ela vai escolher você porque ela sabe que você é menos que a pessoa que cobra mais. Ela só vai escolher se ela não tiver condição de pagar o mais. Entenda isso. Essa é a vida. Infelizmente. Tá bom? E eu quero ensinar vocês, com programação neurolinguística, no PNL para terapeutas, que as vagas, como eu disse, vão abrir na terça-feira, a mudar esse jogo. Por que eu estou dizendo que é importante mudar esse jogo? E por que eu tenho que isso requer um movimento? Porque não vai bastar você simplesmente passar a cobrar mais. Não vai bastar. Porque se você não mudar seu posicionamento, se você não mudar um conjunto de coisas que são importantes, você simplesmente vai cobrar mais e as pessoas não vão comprar. Entendeu? Então isso significa que é importante você se reposicionar. Certo? E esse reposicionamento, para mim, ocorre em 3 fases. Esse reposicionamento ocorre em 3 fases. Então, lancei a primeira ideia para você aqui. O seu preço comunica o seu valor. As pessoas pagam o quanto elas acham que você vale. Por mais duro que seja isso, quanto elas acham que você vale. E eu quero dizer para você que esse reposicionamento tem 3 movimentos que são importantes. 3 movimentos que são importantes. Certo? 3 movimentos que são importantes. O primeiro movimento que eu quero colocar aqui para vocês é um movimento de congruência. É um movimento de congruência. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é fundamental. Esse movimento é um movimento de congruência. E isso aqui é fundamental. Esse movimento de congruência. Há algum tempo atrás, eu comecei a malhar, né? Inclusive, quem me acompanhava antes disso tudo acontecer, percebeu que eu estava na academia, estava começando a malhar, voltando a ficar forte, etc. Enfim, e aí meu processo de construção, né, de esculpir o meu corpo foi interrompido, infelizmente, pelo coronavírus. Né? Então a gente está num movimento aí, a gente está no estado de não saber nada. O que é que eu faço com tantas coisas acontecendo, a dificuldade de sair de casa, mas enfim, eu estava tentando esculpir meu corpo. Mas há algum tempo atrás eu já tinha conseguido fazer isso. Eu que fui descarado e parei. E quando eu comecei esse movimento lá atrás, foi um período, inclusive, que eu estava começando a me relacionar com Paula, né, que hoje é minha sócia na Sonhar. E Paula sempre malhou a vida inteira. Paula era aquele tipo de pessoa que no domingo, para não ficar em casa sem fazer nada, saía para dar uma corrida. Domingo, tá bom? Na minha cabeça, aquela época era louco. Sabe, domingo você sair para dar uma corrida. Mas enfim, Paula era esse tipo de coisa. E aí, eu fui para uma nutricionista. E aí aqui eu quero falar com todo respeito. Tá? Olha só, eu não tô aqui para ficar passando a mão pela cabeça. Eu não tô aqui para ficar falando mentira. Eu vou falar a verdade. É a verdade. E vamos parar com hipocrisia. Porque o que eu vou falar aqui, se ofender alguém, eu quero que você leve para casa. Se incomodar, se doer, leve para casa, porque pode ser seu. Não vamos trabalhar com hipocrisia aqui. Você é profissional liberal, você vende um serviço. Você tem que ser uma obra de arte. Essa é a realidade. Aí eu cheguei na nutricionista, e a nutricionista estava acima do peso, velho. Né? E eu procurei a nutricionista porque eu queria começar a tomar suplemento. Eu já estava malhando há 2 meses. E eu queria começar a tomar suplemento, porque eu acreditava que assim o meu corpo reagiria e assim os músculos apareceriam mais rapidamente. Né? Eu malhava hipertrofia. Sempre que eu fui malhar, o meu objetivo era hipertrofiar. E aí, quando eu cheguei na nutricionista, a nutricionista virou para mim e disse assim, olha, acima do peso, né? Ela olhou pra mim, olhou pro meu corpo, fez lá os testes, tal, mediu a quantidade de gordura, etc, tal. Aí olhou pra mim e disse assim, olha, mas Ilvan, é o seguinte, eu não recomendo que você, nesse momento, tome suplemento. Acredito que você precisa ficar pelo menos mais uns 2 meses malhando com frequência, para que você possa, a partir daí,
pensar em tomar um suplemento. Você tá malhando há 2 meses, né? Mas uns 2 meses aí. Aí eu daqui, olhando pra pessoa, né? E Paula olhando pra mim. E Paula me conhece. Paula sabe que eu sou cítrico, né? E aí eu saí, eu disse, essa mulher é maluca. Pronto, sinceramente foi isso que veio na minha cabeça, essa mulher é maluca. Não vou, não acredito, não confio, porque a mulher tava acima do peso, velho. A mulher era nutricionista e tava acima do peso, porra. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Aí, pô, não lê o gangue, pô, seja a mudança que você quer pro mundo. Aí, o que foi que eu fui fazer, né? Tô falando de congruência, não tô? Aí, o que foi que eu fui fazer? Eu fui, então, em outra nutricionista. Aí, Paulo, Van, eu acho que o que você precisa é de uma nutricionista esportiva. E aí eu fui, né? E aí, a Paula me indicou a pessoa, eu liguei, paguei fora do plano, sabe, R$300. Olha o valor, vocês estão entendendo? Quando tem valor, você vai lá e, ó, puco, paga. Paguei R$300, eu fui pra nutricionista esportiva. Aí, quando eu cheguei lá, na nutricionista esportiva, primeira coisa, a mulher se levantou, a mulher tava com a calça leg, que quando ela virou, eu vi os 3 músculos em volta do joelho dela. Certo? A barriga da mulher parecia uma tela de iPhone trincada, sabe? A tela de iPhone trincada, né? Quando eu olhei pra mulher, eu disse assim pra ela, mentalmente, porque eu não falei, claro, mas eu olhei pra ela e disse assim pra ela. Eu disse, nossa senhora, Capela Sistina, eu sou a Capela Sistina e você é Michelangelo, tá? Cria uma obra de arte aqui. Porque a mulher era a mudança que eu queria pra minha vida. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Aí ouço o que foi que aconteceu. Aí ela sentou, fez todos os testes, eu já fui mais concentrado, eu disse, não, agora vai, agora vai ter suplemento. Aí ela sentou no final e conversou comigo, olha o seguinte, Ivan, eu tô passando essa dieta aqui pra você. Mostrou a dieta, tal. E não tocou no assunto do suplemento, eu peguei e virei. Mas eu tô querendo hipertrofiar. Você não acha que é interessante utilizar suplemento? Não, nesse momento não. Eu recomendo para você usar suplemento somente daqui a 4 ou 5 meses. 4 ou 5 meses. E aí eu olhei para ela e disse, tudo bem, entendo, faz sentido. E na hora que ela falou isso, eu olhei pro abdômen dela trincado, eu disse, ok. Aí ela se levantou, se despediu, eu olhei pra perna dela trincada, eu disse, ok, 4 ou 5 meses, ela é a mudança que eu quero pra minha vida. Vocês estão entendendo o que é congruência? Quando você não é congruente, o seu passe no mercado diminui. O seu passe no mercado diminui. Entende? As pessoas não veem valor naquilo que você faz. As pessoas não veem valor naquilo que você faz. E aí, velho, sendo sincero com vocês, bora ser sincero aqui, bora jogar de forma franca, é possível que a nutricionista que estava acima do peso soubesse muito mais de nutrição do que a que estava sarada? É possível? É possível. Muito possível. Talvez essa nutricionista, inclusive, tenha estudado muito mais que a nutricionista sarada. É possível. Mas, infelizmente, o que eu estou falando aqui é como o ser humano pensa, como o ser humano se movimenta. E o ser humano se movimenta com base em elementos visuais e sinestésicos, predominantemente. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então, isso significa que, de alguma forma, é importante que você seja congruente. É importante que você seja congruente. E aí, se você, por um acaso, é terapeuta, né? E você é terapeuta, você vai ser terapeuta, e eu vou ensinar você a fazer isso com programação neurolinguística. O cliente chega, por exemplo, com um trauma emocional porque tem problemas, bloqueios no campo do relacionamento, certo? E aí você se propõe a tratar essa pessoa. Deixa eu dizer uma coisa pra você muito bacana aqui. Eu quero dizer na real. Você não precisa ser um avatar transformado, mas eu vou te dizer uma coisa. Assim como o cachorro sente o cheiro quando você tá com medo, o seu cliente também vai sentir. Entende? Assim como o cachorro sente o cheiro de uma pessoa que está no meio e avança, o seu cliente também vai sentir se você tiver com medo, ou se você tiver aquela questão mal resolvida, ou se no fundo, você não acreditar que tem condições de resolver aquilo porque você não promoveu aquela mudança na sua vida. Porque isso é real. Pessoas que não são congruentes, e isso aqui é uma outra dimensão da congruência, tendem a não valorizar o próprio trabalho, tendem a não se sentir capazes de transformar na vida das outras pessoas, porque percebem, mesmo em nível inconsciente, que alguma coisa está errada, porque elas não estão vivendo aquilo que elas estão pedindo para que os outros possam viver.
elas não estão vivendo aquilo que os outros estão pedindo para que os outros peçam para viver. Isso gera incongruência. Tá bom? Então vamos lá, incongruência tem duas dimensões. A primeira dimensão é que o outro deixa de lhe dar valor quando é perceptível, ou quando ele sente aquilo de alguma forma. E veja, nós temos sensores que estão para além da consciência, e em nível inconsciente a gente sente quando há dúvida. A gente sente quando há um desequilíbrio na força. Acredite, nós sentimos. Sentimos. E aí você vai e fala assim, porra, mas eu não sei, eu achei que faltou alguma coisa. E aí você vai lá e não fecha o processo de terapia. E aí o seu cliente vai lá e não fecha a terapia, tá bom? Só que tem um outro movimento também. Você perde poder interno de mobilizar e de organizar energia suficiente para conseguir auxiliar as pessoas a terem resultado. Porque enquanto você estiver fazendo aquilo que você está fazendo, você vai estar se lembrando em algum nível de consciência que você está propondo para o outro uma mudança que você não realizou na tua própria vida. Entende? E isso, de alguma forma, compromete o seu desempenho. Compromete, então, a tua capacidade duplamente de desequilibrar a balança entre o dar e o receber. Porque o outro não vê valor, a balança está desequilibrada. 2, porque você não consegue mobilizar essa energia para conseguir levar isso para frente. Entende? É por isso que no PNL para terapeutas, todos os padrões, todas as técnicas, você vai ter um espaço para poder aplicar. No PNL para terapeutas, você vai aprender a mexer na estrutura da experiência subjetiva das pessoas e com esse movimento curar traumas, bloqueios emocionais no campo dos relacionamentos, no campo do dinheiro, no campo da carreira, no campo, espiritual, no termo de paz mental mesmo, da relação que você estabelece com você mesmo. Você vai aprender a tratar fibromialgia, vai aprender a tratar transtornos alimentares, compulsão alimentar, anorexia, bulimia. Você vai aprender a tratar fobias. Você vai aprender a tratar com padrões de programação neurolinguística traumas das mais variadas ordens que bloqueiam a energia psíquica da pessoa e impede a pessoa de avançar. Mas antes de vocês tratarem qualquer pessoa, antes de vocês avançarem no curso, vocês vão ter a oportunidade de aplicar esses padrões em você mesmo. Porque enquanto você não aplica os padrões em você mesmo, as suas células, elas não sentem e entendem o movimento transformador que aquele padrão, que aquele passo a passo, que aquela técnica pode entregar para as pessoas. E somente quando você aplica isso em você que você entende esse movimento transformador. Então você tem congruência para poder fazer esse movimento, para aplicar esse padrão em alguém. Certo? Eu costumo dizer que antes de aplicar qualquer padrão, eu aplico em mim esse mesmo padrão 3, 4 vezes, pelo menos. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, é por isso que se você tem uma fibromialgia, certo? Você vai ter a experiência no curso PNL para terapeutas de superação disso. Se você tem uma fobia, você vai ter a experiência de transformação disso no curso PNL para terapeutas. Um trauma no campo dos relacionamentos, você vai ter a experiência de transformação disso. Porque você vai aplicar isso em você. Porque você precisa ser a porra da mudança que você quer para o mundo, para que você possa ter congruência. Para que você possa ter congruência como terapeuta. Entende o que eu estou querendo dizer? Isso é muito importante. Então esse é o primeiro movimento, em minha opinião, para que você possa aumentar o teu passe. Aumentar o valor do teu passe. Tá? Congruência. Congruência que vai lhe dar a capacidade de mobilizar energia para poder transformar a vida das pessoas. Congruência que vai fazer com que as pessoas vejam que você tem esse poder, que você tem essa condição, que você tem esse posicionamento que é capaz efetivamente de auxiliar as pessoas. É capaz efetivamente de auxiliar as pessoas. Tá bom? Então isso é muito importante. Muito importante. Eu vou ensinar isso para vocês, tá? A como vocês fazerem isso também em um outro movimento que vai ser um bônus, que vai ser um Instagram para terapeutas, né? Um Instagram essencial para terapeutas, em que eu vou ensinar como você mostrar e evidenciar essa congruência no teu Instagram, na tua rede social, para você atrair atrair clientes e transformar o seu Instagram em uma máquina de atração, de engajamento e de venda, para que você possa ter clientes, tá bom? Isso é um outro movimento. Então, eu quero que você preste atenção nisso, porque, velho, tem muita gente aí fazendo besteira, tá bom? Tem muita gente aí que não tem competência para fazer aquilo que tá fazendo. Tem muita gente aí que faz porque acha bonitinho. Tem muita gente aí propondo mudança para as pessoas que
nem se comprometeram de alguma forma a ter na própria vida. E isso é uma merda. Essa pessoa nunca vai prosperar. Essa pessoa vai ser sempre vista como menor, tá bom? Para as pessoas se predispuserem, para que as pessoas possam se predispor a investir mais em você, é importante você investir no teu posicionamento, e o teu posicionamento atravessa a tua congruência, tá bom? Se faz sentido, coloca um sim aí no chat. Se faz sentido, coloca um sim aí no chat para nós, entendeu? Para que a gente possa continuar. Se faz sentido, coloca um sim no chat para que a gente possa continuar, tá bom? Pronto. A segunda coisa que eu quero dizer para você, quando o assunto é congruência, quando o assunto é valorizar o teu passe, a segunda coisa que eu quero dizer para você é o seguinte. Eu quero contar uma história para você saber. Arthur nasceu, meu filho lindo, e mudou completamente as nossas vidas, né? E aí, a gente parou de fazer atividade física, os primeiros meses foram meses assim, incríveis. Quem é pai e mãe aqui sabe como é que funciona isso, né? E aí Paulinho começou a ler algumas coisas e percebeu que dava para fazer atividade física com o filho, né? Dava para fazer atividade física com o Arthur. Então ela começou os negócios das atividades físicas, os agachamentos, né? E aí teve um agachamento específico que Paulinho foi fazer, que ela pegava Arthur assim, né? Acho que dá para vocês verem aqui, pegava Arthur assim, e aí ela ia fazendo o agachamento. Ia fazendo agachamento e depois ela fazia assim com o Arthur, né? E aí nesse movimento incrível, sabe? De fazer atividade física com o próprio filho, que coisa linda, bonita, né? Paulinho de repente sentiu uma dor profunda nesse ombro daqui. Uma dor profunda nesse ombro, certo? Olha, eu nem lembro o diagnóstico, porque demorou tanto tempo o diagnóstico. Mas o termo era ombro congelado. Disseram que Paulinho estava com o ombro congelado, né? E parece que isso aí é um movimento que demora muito tempo para poder recuperar. O Denise está te falando, até que você precisa se conectar com seu cliente. Sim, sim. Eu não entendi muito bem, depois você explica melhor, tá bom, Denise? E aí ela estava com o ombro congelado. Aí o que foi que o Paulinho foi fazer, né? Primeiro, foi buscar as terapias que são convencionais na Europa, são muito conhecidas. E aí, aqui no Brasil, infelizmente, é muito difícil, etc. E até me esqueci o nome do especialista, depois eu vou me lembrar. Mas enfim, aí, bom, não resolveu. Bom, a gente precisa ir no ortopedista então, né? E aí eu disse, então vamos marcar o ortopedista. Aí Paulinho virou e falou assim, amor, mas eu quero um ortopedista especialista. Aí eu, não, tá certo, então vamos procurar um especialista em ombro, tá bom. E aí fui lá e a gente procurou um ortopedista especialista em ombro, tá bom? E pronto, e Paulinho foi. Pronto, é isso mesmo, capsulite adesiva. Era esse o nome. Capsulite adesiva. Exatamente. Foi uma merda isso, né? Capsulite adesiva. E aí procuramos e fomos. E fomos para onde? Para um especialista em ombro. Vamos lá? Se você tem um problema na sua vida e você tem, por exemplo, vamos supor, você torceu o joelho. Sei lá, não sei se o termo é esse. E aí você passa em uma rua. E aí nessa rua tem um ortopedista e tem um ortopedista especialista em joelho. Você vai para que lugar? Pro ortopedista em geral ou pro ortopedista especialista em joelho? Eu vou pro ortopedista especialista em joelho. É esse o movimento que eu vou fazer. Eu vou pro ortopedista. Entende o que eu tô querendo dizer? Isso significa então que quem quer todo mundo não tem ninguém. Anote isso aí. Quem quer todo mundo não tem ninguém. Quanto mais especializado você for, quanto mais segmentado você for, maior vai ser o valor do seu passe. Eu tenho dito ultimamente que pedras raras, elas são preciosas justamente por serem raras. O diamante é raro. E o diamante é precioso justamente por ser raro. Quanto maior a raridade de uma pedra, mais preciosa é essa pedra. Quanto mais difícil de encontrar é uma pedra, mais preciosa é essa pedra. Só que esse movimento de se transformar em algo raro faz com que você também se transforme em algo muito específico. Ou seja, você deixa de poder resolver todos os problemas e você se especializa na capacidade de resolver apenas um problema.
Entende o que eu estou querendo dizer? Sandy está dizendo aqui, para uma boa fisioterapeuta, exato. Ela fez fisioterapia também, Sandy. E aí, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo de Sandy, de fisioterapia. Fisioterapia é um mundo. É um mundo. Certo? Um mundo. Quanto mais especializado nesse mundo, maior vai ser o seu passe. Mais valor as pessoas vão ver. Você vai conseguir atender todo mundo? Não. Mas aí é que está o magnífico da vida. Para que você quer atender todo mundo e ter uma agenda lotada de segunda a sexta? Presta atenção, jovem gafanhoto, como eu tenho chamado vocês. Para que você quer ter uma agenda lotada de segunda a sexta? Se você pode ter espaços vazios durante a semana e ser o foda, aquela pessoa que faz alguma coisa que ninguém mais faz. Mas você ganhar também, por causa da consulta, que você não precisa simplesmente escravizar todo o tempo da tua vida para conseguir manter o teu estilo de vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante. Esse é o principal dilema da maior parte dos terapeutas. Existem dois movimentos na terapia. Um movimento dentro da terapia é o movimento, por exemplo, de terapeutas que não têm clientes. Ok, o PNL para terapeutas vai ajudar você a atrair clientes. Tá. Só que depois que você tem cliente, que você está inserido no mercado de trabalho, você tem um segundo movimento dentro da terapia que é o seguinte. O cara não tem mais tempo. O cara atende muitas vezes de segunda a sábado e se deixar vai pelo domingo. E tem cliente que liga para ele no domingo para tirar dúvida. E falta tempo. E aí o cara atende todo mundo. Atende quem tem trauma com relacionamento, atende quem tem trauma com a mãe, atende quem tem trauma com o vizinho, quem tem fibromialgia, quem tem fobia, quem tem, atende todo mundo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Aí eu vou dizer uma coisa para vocês muito importante. Não, muito importante mesmo. E se você fosse tão especializado? Sabe, uma vez eu fui no dentista, e aí tinha um dentista que ele era bucomaxilar. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas ele era especialista nisso. E ele ganhava muito mais para poder tratar as pessoas, porque a especialização dele era rara. E aqui na Bahia, por exemplo, parecia que só ele e mais 3 ou 4 pessoas tinham um nível de especialização que ele tinha. Então, quando alguém precisava procurar o melhor, quem é que procurava? Ele. Isso impede dele, por exemplo, fazer um movimento social, como eu falei, de doação, e simplesmente doar uma parte do tempo dele para ajudar pessoas? Não impede. Não tem nada a ver. Mas ele valorizou o seu passe com a sua capacidade de se especializar. Com a sua capacidade de se especializar. Como é que esse movimento aconteceu para mim? Como é que esse movimento aconteceu para mim? Quando eu conheci o novo código da programação neurolinguística e tive a oportunidade de contato com o Grindr. Certo? Automaticamente eu me diferenciei de todas as pessoas que trabalham com programação neurolinguística aqui na Bahia e no Brasil. Automaticamente eu me diferenciei. Certo? Como é que isso pode acontecer no movimento para terapeutas, né? No PNL para terapeutas? Eu acredito que o PNL para terapeutas vai lhe dar uma especialização magnífica para você trabalhar com traumas. Com traumas. E mais importante, para que você faça isso de uma forma breve. Breve. Ser reconhecido como um terapeuta que trata traumas e faz isso de uma forma breve, em curto intervalo de tempo. Essa é uma diferença que faz diferença, que promove uma mudança magnífica num curto intervalo de tempo e desequilibra a balança entre o dar e o receber. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Isso é muito importante. Quem quer todo mundo não tem ninguém. Quem quer todo mundo não tem ninguém. Grava isso, que isso é muito importante. E Daniela estava falando aqui que tem dificuldade de escolher o nicho. Daniela estava falando isso aqui. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei se é o seu caso. Talvez não seja, tá, Dani? Talvez não seja o seu caso. Mas muitas pessoas têm dificuldade de escolher o nicho justamente porque não quer perder. De escolher o nicho porque não quer perder. Não quer perder clientes, muitas vezes. Não quer perder. Vocês se lembram o que foi que aconteceu com esse movimento de eu vir para aqui, para esse Instagram? Eu tinha um público que era diferente, que era mais heterogêneo. Mais heterogêneo. E eu disse para mim mesmo, não dá.
nesse movimento de trabalhar por aqui, eu preciso ser mais específico. E eu disse, eu vou criar um Instagram. Eu vou criar um Instagram, certo? Um novo Instagram. E esse novo Instagram, ele tem algo em torno hoje de 560 pessoas nesse outro Instagram. No outro, eu tinha 12 mil pessoas quase. Nesse eu tenho 500 pessoas, 560 pessoas. E as minhas lives e o engajamento das minhas publicações estão muito melhores. Porque não é quantidade, é qualidade. É você conseguir atrair pessoas que tenham dores, que verdadeiramente você pode ajudar essas pessoas. E você é muito específico, você está se comunicando com ela. Ou com quem está querendo viver de terapia, porque já é terapeuta. Ou com alguém que está no momento da vida, que está querendo se traduzir, que está querendo viver de alguma coisa que faça mais sentido. Que quer aprender esse movimento. Tá bom? Então, quanto mais específico você for, você vai excluir algumas pessoas. Eu tive amigos, por exemplo, que me seguiram, que diziam, pô, eu gostava mais do outro perfil. Eu conseguia me conectar mais com você no outro perfil. Eu disse, tudo bem. Tudo bem. A vida é assim, é um fluxo. Mas quem fica é porque está interessado especificamente naquela linguagem. Quem fica é porque tem aquela dor específica. Então, especializar é fundamental. Repito para você, se você tem uma dor no ombro e você passa numa rua e tem um ortopedista especialista em ombro, para quem é que você vai? Para o especialista em ombro. Você só vai para o ortopedista geral se não tem um especialista naquilo. E aí, você que está nesse movimento, você pode se perguntar, na minha área está faltando especialista em quê? Na minha área está faltando especialista em quê? Porque quando eu me especializar nisso, eu vou navegar em um oceano azul. Se aquilo se traduz verdadeiramente em um problema. Se não é somente uma questão acadêmica. Tá? No campo, uma dificuldade, por exemplo, hoje em dia na área de psicologia, aqui na Bahia tem muitos poucos gestaltistas. Tem poucas pessoas que trabalham com gestalt. Ah, então eu vou fazer gestalt. Não é isso. Pera aí, para. Não é isso que eu estou falando. Quando eu falo me especializar, eu não estou me falando de uma teoria. Eu estou falando de se especializar em um problema. Em olhar para o mundo e ver que tem um problema que a minha profissão resolve e que existem pessoas com dor. E que eu não sou especialista nisso. E que não tem. Essas pessoas estão recorrendo a generalistas. E que se eu me especializar nisso, eu vou criar um funil. Tá bom? Eu vou criar um campo. E esse campo, justamente por eu ser especialista e me posicionar aqui praticamente sozinho, um campo que vai atrair essas pessoas. Isso significa, na prática, você poder navegar em um oceano azul. Isso significa, Raimundo colocou aqui o hashtag Oceano Azul, é você navegar no Oceano Azul. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sem nenhum obstáculo. Sem nenhum obstáculo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, como é que o PNL para terapeutas lhe ajuda nisso? Porque eu estou vendo, gente, no campo da terapia, tem poucas pessoas conseguindo entregar um resultado magnífico em um curto intervalo de tempo. E existe uma dor real, uma dor fundamental. Sabe qual é a dor fundamental? Ninguém tem tempo. As pessoas não querem a terapia, as pessoas querem o resultado. Há pessoas, por exemplo, que deixam de ir para a terapia porque dizem que vai demorar muito. Se você se especializa e se você é capaz, por exemplo, de você simplesmente entregar um resultado magnífico em um curto intervalo de tempo, você cria um campo para atrair um sem número de pessoas que nesse momento não estão afim de terapia. O que elas querem é resultado. O que elas querem é o resultado. Entende o que eu estou dizendo? E aqui a gente já entra na terceira coisa. Aqui a gente já entra na terceira coisa. No terceiro movimento que é importante, tá bom? E que eu acredito que é um grande erro, não só de terapeutas, mas de muitas pessoas em geral. Muitas pessoas em geral. Eu tenho quanto tempo? 10 minutos? 10 minutos, muito bem. Isso aqui não é um erro somente. Se faz sentido o que eu falei até aqui, por favor, escreve aí no chat, na boa. Sim, para eu saber. Só antes de eu continuar. Escreve no chat aí. Deixa eu só dizer. Claro que você precisa se especializar em uma coisa que tenha propósito para você, tá bom? Que faça sentido para você. Claro, não vai se especializar em qualquer coisa, só por se especializar. Tá? Esse movimento não vai ser bacana. Não vai ser bacana, mas é muito magnífico se você se especializa. Tá? E preste atenção, eu não estou falando de uma teoria.
Eu não estou falando para você entrar agora e fazer uma pós-graduação, não é isso. Às vezes o processo de especializar, gente, atravessa simplesmente você começar a atender várias pessoas que têm o mesmo problema e você desenvolver um conjunto de padrões e de formas e de jeitos, de modus operandi de agir em relação àquele problema, a ponto de pouco a pouco você entender tanto sobre isso, que você pode se considerar, inclusive, uma pessoa que sabe tratar isso melhor, porque fez isso durante muito tempo na sua vida. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A especialização aqui tem a ver com o problema da pessoa, não tem a ver com teoria. Até porque, deixa eu dizer uma coisa para você, tem um bocado de teoria que não vai lhe ajudar especificamente de forma pragmática a entregar um resultado. E o segundo movimento que eu quero fazer com vocês aqui o terceiro movimento é justamente esse, certo? Eu preciso dizer uma coisa para você muito importante. Eu tenho essa caneta, eu quero vender essa caneta. Terceiro movimento, eu tenho essa caneta, eu quero vender essa caneta. As pessoas querem a caneta ou as pessoas querem o resultado? Me responda, real mesmo. Real mesmo. Adianta eu falar que essa caneta tem um design arrojado, tem uma tampa que tem um negocinho que você pode prender aqui, enfim. Não sei se funciona. Se a pessoa está querendo, na final das contas, um resultado. Então, deixa eu dizer uma coisa para você muito importante. Eu ainda estou vendo alguns terapeutas vender a terapia como se fosse uma ideologia. Como se fosse comunismo, como se fosse socialismo, tá bom? Como se fosse liberalismo. É o ideal do dever ser. O ideal do dever ser, porque eu aprendi que as pessoas precisam de terapia. Velho, me desculpe, eu vou falar isso porque isso é importante. Foda-se! Você acha que o ser humano comum acha que ele precisa de terapia? Não é isso. Não é essa a questão. Não é isso, não é essa a questão. O ser humano comum, ele tem um problema real, fundamental. E muitas vezes ele não sabe como resolver o problema dele. E nós, como terapeutas, precisamos nos posicionar para ajudar essa pessoa a resolver o problema dela. Então, observe como eu estou entregando para vocês o PNL para terapeutas. Eu estou fazendo propostas abstratas para vocês ou específicas. Olha a minha proposta, você vai aprender a tratar fibromialgia. Gente, tem muita gente aí com fibromialgia? Muita gente com dor crônica? Muita gente que, se encontrasse alguém que conseguisse tratar em um curto intervalo de tempo fibromialgia, pagaria muito bem para isso? Eu sei que tem. Porque eu só já tive 5 clientes com esse movimento. E eu nem me especializei nisso. Tá bom? Eu vou te ensinar a tratar fobia. Gente, tem muita gente aí com fobia? Tem muito terapeuta que, quando chega uma pessoa com fobia, responda pra mim na real. Quando chega uma pessoa com fobia, você sabe tratar isso? Se você é terapeuta? Se você não sabe, você gostaria de aprender a tratar isso porque você acha que isso daria dinheiro? Daria, porque tem muita gente com fobia. Claustrofobia, dificuldade de entrar em elevador, é avião, é cobra, é rato, é barata, é sair na rua. Tem um bocado de gente. Você entende o que eu tô querendo dizer? E aí, muitas vezes, como o Psi tá colocando aqui, Dani tá colocando aqui, você não sabe, você pega uma pessoa e fica conversando com ela, atrapalhando a vida daquela pessoa, fazendo a pessoa perder tempo. Quando você faz isso, você desequilibra a balança entre o dar e o receber de uma forma negativa. Porque aquela pessoa nunca vai ter resultado, e você precisa que aquela pessoa tenha resultado. Além de vender resultado, você precisa que aquela pessoa tenha o resultado. Entende? Você precisa, isso é importante, porque quando ela tiver o resultado, ela vai falar bem de você, e isso vai fazer com que a balança do universo desequilibre a seu favor. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, isso é muito importante. Não venda uma abstração. Não venda uma abstração. Venda um resultado, velho. Venda um resultado. Se conecta com a dor das pessoas. Entende? Por que eu estou falando de Instagram essencial? Porque hoje, praticamente, todos os terapeutas sabem que o Instagram pode ser uma forma incrível de se vender. Mas muitos deles não sabem utilizar a ferramenta. Hoje, inclusive, eu disse para vocês que eu vou entregar para vocês um novo bônus, né? Vou dizer que é mais um bônus. Esse bônus, por exemplo, a gente pensou, no PNL para terapeutas, a gente pensou esse bônus porque a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade com questões técnicas, né? Tem pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de fazer um link, sabe, no PagSeguro, e para poder mandar esse link para o cliente, para que o cliente possa fazer uma compra online. Certo? Nesse movimento, por exemplo, que nós estamos aqui, em que está tudo sendo feito online,
Muitas vezes você não pode entregar a maquininha. Então, a gente criou um bônus chamado Ferramentas Estratégicas. Magnífico esse bônus, que vai ser feito por Sandro, tá? Que é um cara que entende assim de um sem número de coisas técnicas. Que Sandro vai te ensinar desde como subir um vídeo para o YouTube e colocar não listado para que outras pessoas não tenham acesso, até você mexer em ferramentas poderosas como o PagSeguro e aprender a movimentar isso, ou o próprio Hotmart, certo? Que vai ser importante nesse movimento de conseguir trabalhar online. Até você conseguir compreender, inclusive, as ferramentas que tem dentro do Instagram que podem lhe ajudar a otimizar a sua conexão com o seu público. Você sabia que o Instagram integra estatísticas para vocês do perfil do público com quem você se relaciona e que você pode utilizar isso para desenvolver uma linguagem para conseguir se comunicar de uma forma mais específica com esse público? O Sandro vai te explicar isso, como fazer isso. Entende? Então, é um conjunto de ferramentas estratégicas para que você possa... Sandro disse que vai ser algo em torno de 10 ferramentas. Um conjunto de ferramentas estratégicas para que você possa se inserir de uma vez por toda nesse mundo digital. Tá? Para que você possa eliminar todas as suas dúvidas básicas sobre como se movimentar e construir coisas no mundo digital. Entende? E por que eu estou fazendo isso, esse bônus? Porque eu sinto que essa é uma grande dor dos terapeutas. Aliás, de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. É uma dor dos terapeutas e de qualquer pessoa. E quando eu sou específico dessa forma, tá bom? Quando eu não vendo uma abstração, a probabilidade da pessoa conseguir se engajar é muito maior. Muito maior. Tá bom? Então, é muito importante que você foque no resultado. Foque no resultado da pessoa. Entende? Tenha compromisso por 2 motivos. 1, vai ser mais fácil da pessoa se conectar com você. 2, quando ela tiver o resultado, você vai desequilibrar a balança entre o dar e o receber. Tá certo? Você vai desequilibrar a balança entre o dar e o receber. Flower tá dizendo, ó, adoro isso, exatamente. É isso, tá? É bem isso, é bem isso. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês assim bem importante sobre o PNL para terapeutas. Quando eu imaginei o PNL para terapeutas, eu pensei em uma formação e uma especialização. Eu não sei se faz sentido para vocês aqui, mas especialização é o segundo ponto para que você possa aumentar o seu valor no mercado, certo? O seu valor no mercado, né? Só que tem um terceiro ponto aqui que é resultado. Esse resultado aqui tem a ver essencialmente com posicionamento. É por isso que para mim o PNL para terapeutas ele vai ser completamente diferente das formações que eu fazia presencialmente. Primeiro porque a gente vai otimizar os padrões de programação neurolinguística para que você possa aplicar em contexto de terapia. Você vai ter uma certificação practitioner internacional. Quando você sai dessa formação, você já pode, inclusive, dar uma entrada no Sindicato dos Terapeutas Holísticos, ter uma carteirinha e já começar a atuar como terapeuta, tá bom? Terceiro, você vai ter um conjunto de ferramentas para que você possa, de fato, movimentar a sua vida para atrair clientes. Não dá só para você ter uma formação. Você tem que entender como é que você pode atrair clientes. Então, você vai ter network fundamental, que é aquele que eu falei para você. Você vai aprender a se vender 24 horas por dia. Você vai ter Instagram fundamental. Instagram essencial para entender como transformar o Instagram em uma máquina para atrair, engajar e criar potenciais clientes. Você vai ter essas ferramentas estratégicas que eu estou colocando aqui para vocês. Gente, se você for somar tudo, a gente já tem aí mais de 10 mil reais de bônus. Eu vou apresentar tudo isso para vocês na comunidade do Telegram. Eu preciso que você que está aqui entre no meu Telegram. Quem está lá no Telegram vai ter uma oferta exclusiva, tanto do ponto de vista financeiro quanto de bônus. Vão ter bônus que você só vai conseguir se você estiver lá no Telegram. Tá bom? Lá na minha biografia tem um link. Eu quero que você se inscreva nesse link e vai lá pro Telegram. Na terça-feira a gente vai abrir um outro grupo. Você vai entrar nesse grupo e eu vou explicar tudo para vocês. Eu quero dizer para vocês que vai ser absolutamente incrível e só vai acontecer lá no Telegram. Se você ainda não tá, vai lá no Telegram. Porque eu acredito verdadeiramente que essa formação PNL para terapeutas vai ser uma formação que vai fazer com que você simplesmente mude de vida. Porque eu quero, na real, que no final do ano você tenha liberdade financeira suficiente para poder começar a não abrir mais mão dos seus sonhos e realizá-los. Se é viajar, seja lá o que for. Tá bom? Então, eu preciso desligar porque eu tenho 42 segundos. 42 segundos, tá? Vai ficar disponível lá no feed porque o Instagram mudou, tá bom? Então, avisa ao povo. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau!